Me avisa, Pedro, quando eu posso entrar no ar. Esperando aqui. Bom dia! Bom dia para todo mundo que está me ouvindo pela Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Bom dia para quem está no Instagram, Conexão Enneagrama. Eu sou Yara Cunha e quero falar de um tema hoje extremamente importante. Eu quero falar se você está com problema. Você está com problema? Tem algum problema na sua vida para resolver? Me contem aí, para pensar. Qual é hoje o maior problema que você tem para resolver? Me conta. O que hoje mais pega para você em termos de dor? E aí, gente, pode ser dor física, pode ser dor psicológica, pode ser uma depressão, pode ser uma tristeza, pode ser desânimo, pode ser coisa mais séria, né? Pode ser uma fibromialgia. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar a minha lâmpada mágica, tá? E vou esfregar aqui a minha lâmpada mágica e vou falar: gênio da lâmpada, venha. Ó, é uma lâmpada mágica mesmo, tá? É uma lâmpadadinha. Ela vem de longe, essa lâmpada mágica. É verdade. E eu vou esfregar ela aqui, ó, e vou pedir para ela resolver todos os meus problemas. E eu não quero nem gastar dinheiro, nem gastar tempo e nem gastar energia. Eu quero só conteúdo gratuito, eu quero gastar zero tempo, não quero gastar nem um pouquinho, nada, nada, tá? Gênio da lâmpada, resolva as minhas dores, resolva as minhas limitações, resolva os meus problemas. Vocês acham que vai adiantar? O que vocês acham? Me contem aí. Quem está na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Quem está aqui no Instagram, Conexão Enneagrama, vai adiantar eu ficar aqui, ó, a vida inteira querendo uma solução fácil para resolver meus problemas. Mas eu quero fácil, rápida e gratuita, porque eu não estou afim de nada na vida. Então, gente, posso avisar para vocês? Não vai resolver. Você vai perder tempo, dinheiro e energia, tá? Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com várias gravações aqui e eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês muito simples. Se você já se sentiu travado, você já se sentiu reagindo de um jeito que nem você entende, você já se sentiu como se a sua emoção tomasse conta de você e você não tivesse controle nenhum. Já sentiu isso? Me conta. Muita gente acredita, né, que dor é uma coisa assim, que você só sente dor quando acontece uma coisa muito violenta. Quando morre alguém, quando tem uma tragédia, quando tem, né, uma coisa, nossa, eu estou sofrendo um luto. Mas eu vou dizer para vocês que tem uma dor que também nasce de coisas pequenas, também nasce de coisas que, para você, são aparentemente pequenas. E isso, vou dar um exemplo, tá? Quando você era criança e você chega em casa cheia de alegria, porque você fez um desenho bonito, né, na escola. E aí você corre para mostrar para sua mãe ou para o seu pai o desenho que você fez, é a primeira entrega que você está fazendo. E aí, ninguém dá bola para esse desenho, ninguém dá bola para nada. Ah, não quero saber. Ou alguém fala, ai, que desenho feio, hein? Não ficou bom, não. Para o adulto, isso foi só uma frase, né? Mas uma frase assim que a pessoa disse sem pensar. Mas para a criança, aquilo teve um choque. Para a criança, ela aprendeu naquele momento que ela não é boa o bastante, que o que ela faz, por exemplo, não tem valor. Será que você acha hoje, na tua vida adulta, que você não é boa o bastante? Será que você acha que você nunca sabe o suficiente? Será que você acha que você não tem valor? Me conta se vocês já pensaram sobre isso na vida de vocês. Cada vez na vida adulta que alguém critica o teu trabalho, por exemplo, diante dessa história que eu estou te contando, você, qualquer pessoa, vai sentir de novo aquela dor lá atrás.
E você vai reagir com raiva, você pode reagir com vergonha, você pode até desistir de algum projeto que era importante para você. Percebe? Trauma não é o que aconteceu. Trauma é o que ficou gravado dentro de você. Engasguei aqui. E todos nós, sem exceção, gente, a gente carrega marcas. Não tem como, assim, carrega, tá? Então, essa aula aqui de hoje é para você começar a enxergar isso de um jeito novo. Por quê? Porque sem olhar para esses traumas, você vai sentir que tem alguma coisa invisível que está atrapalhando, que está travando a tua vida. E aí, você vai para o espiritismo, você vai achar que é entidade, você vai achar que rogaram praga, fizeram trabalho para você. E é óbvio que a gente tem que ir para o espiritismo, óbvio que a gente tem que cuidar da nossa energia, seja lá, né, que tipo de espiritualidade for, todas elas são boas. Mas eu quero dar mais exemplos aqui para você. Uma criança que viveu, por exemplo, um aniversário sem parabéns. Eu vivi. Uma criança que esperava uma festinha em casa, simples, mas ninguém lembrou. Ninguém lembrou. Ou todo mundo estava com muito problema, ninguém lembrou de cantar parabéns. Para os adultos, gente, pode ser uma bobagem, pode ser uma besteira. Mas para essa criança, foi como se ela não tivesse nenhuma importância, nenhuma. Tá? Então, esse exemplo do desenho que eu dei, uma criança que chega feliz para mostrar um desenho para você e o pai ou a mãe desdenham, e você cresce achando que tudo que você faz não tem valor, não dá nem para receber crítica, porque você já tem uma autoestima mais baixa. Ou quando um bebê chora à noite, e esse bebê que está procurando, que precisa ter esse porto seguro, ele não tem resposta. Então ele aprende assim, ó, esse bebê. Não adianta eu pedir ajuda para ninguém, porque ninguém vem. E isso também se transforma numa sensação de abandono no corpo. Tá? Para quem está chegando agora, a gente acabou de começar, direto aqui pela Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. E eu sempre trago aqui as lives aqui para o Instagram, para poder o pessoal também assistir. Eu sou Yara Cunha, professora de Enneagrama, especialista em traumas. E eu comecei essa aula fazendo aqui, ó, esfregando a minha lâmpada mágica, para ver se ela traz um resultado. Muitas pessoas me perguntam, né? Ontem ainda uma moça me perguntou aqui, mas tá bom então, como é que resolve tudo isso? Então, a primeira pergunta não é como resolve, a primeira pergunta é, que dor você identifica? Cadê a dor? Primeiro eu preciso identificar que dores estão em mim, porque eu nem sei. E das duas, uma. Ou eu me travo, não realizo, não acredito em mim, não acredito na força do meu trabalho, ou eu tenho baixa autoestima, ou eu fico doente, ou eu fico esperando, né, uma resposta milagrosa, né, do gênio mágico que vai fazer tudo isso sumir num piscar de olhos. E não vai, gente. Não vai, não é assim que funciona. Você quer resultado? Haja. Na vida tudo é assim. Você consegue receber teu salário se você não trabalha? Autoconhecimento é a mesma coisa. Não adianta você querer resultado rápido e milagroso. Não tem. Você vai perder tempo, dinheiro e energia. Na minha escola, a gente aprofunda em dor para poder resolver. Se você teve aquele apelido cruel na escola, ser chamado de gordinho, de gordinha, de feio, ou de outro apelido depreciativo, antigamente isso era normal. Se a gente cresceu, por exemplo, e a gente cresceu tendo que abraçar pessoas que a gente não queria abraçar, mas era obrigado. A dor, ela não está só na palavra que é dita. A dor, ela está em tudo aquilo que eu fui forçada a fazer, no momento em que eu fui exposta, no riso dos colegas, que só reforçava a minha exclusão. Agora que a gente já entendeu,
né? Que o trauma, ele pode estar em coisas grandes ou coisas pequenas. Eu quero te trazer uma definição para aqui, para você poder pensar. Trauma não é o que aconteceu com você. Trauma é o que aconteceu dentro de você por causa daquele evento. Trauma é o que ficou dentro de você. E eu quero te dar uma metáfora aqui. Imagina que passou uma tempestade na sua casa, tá? Passou uma tempestade por cima da sua casa. A tempestade, ela é o evento, certo? Mas o trauma, gente, o trauma não está na tempestade. Ele está na forma como a casa ficou depois. Se o telhado quebrou, se a parede rachou, se a estrutura abalou, se a casa entortou. Esses dias eu estava vendo uma matéria lá dos prédios, aqui tem uma cidade chamada Santos, e que tem vários prédios tortos. Se o prédio ficou torto, cada pessoa é como essa casa. Uma mesma tempestade, ela pode destruir uma e numa outra casa, ela pode só colocar, tipo, tirou algumas telhas, tá? Bom dia, Kimi, tudo bem? O povo está chegando aqui. Para quem está na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente, eu sou Yara Cunha. Estou aqui ao vivo também, além da Rádio Vibe Mundial, no Instagram Conexão Eneagrama. O meu programa termina meio-dia na rádio, mas eu continuo ainda sempre um pouco mais aqui no Instagram Conexão Eneagrama, tá? Para poder fechar, porque às vezes eu falo muita coisa e aí não dá para fechar o conteúdo, tá bom? Então venham aqui para o Instagram depois. Cada pessoa vai ter uma casa e isso também tem a ver com o Eneagrama. Eu vou ter uma casa que é muito forte e que ela vai resistir a muitas tempestades. Por fora ela está bonita, mas a estrutura dela não está tanto. Eu vou ter uma casa aqui de telha de cara. Por quê? Porque é uma casa que tem uma construção diferente, entendam? Que a gente tem várias construções que são diferentes. E é por isso que o trauma, ele não pode ser medido por fora. Não meça o trauma por fora. Às vezes alguém diz assim, ah, mas não foi nem tão grave. Né? Eu fiz um post agora aí de frases infelizes que a gente acaba dizendo, para quem não viu, vá lá dizer. Vá lá ver, né? Para não dizer nunca. Tem gente que fala assim, ah, mas né, nem foi tão grave. Oi, olha, tem gente que sofreu mais do que você. Só que o corpo, gente, o teu corpo, o meu, de qualquer pessoa, não entende essa comparação. Porque cada casa é de um jeito, cada corpo é de um jeito. O corpo só registra, eu não consegui lidar com aquilo. E o que acontece quando o corpo registra esse trauma? Ele se prepara e ele entra num lugar de sobrevivência. O sistema nervoso, ele entra em modo alerta. Ele fica alerta. Em alguns casos, você vai ficar hiperativado. O que é um corpo em hiperativação? Vou te explicar. É um corpo que fica ansioso, acelerado, sempre com medo de alguma coisa dar errado. É um corpo que guarda dinheiro porque tem muito medo de faltar. É um corpo que não vai para a vida, que não se, assim, que não vai para a vida, né? Que não se arrisca, que está sempre buscando segurança, segurança, segurança. Em outros casos, você pode ter um outro extremo, que é um corpo hipoativado. O que é um corpo hipoativado? Não tem energia, sem vontade de nada, procrastinação. E eu sempre falo, gente, eu vejo lá no YouTube, né? Aqui, estou gravando aqui para o YouTube também, um monte de curso de resolva a sua procrastinação. Você vai pegar uma planilha, compra o curso, vai comprar o caderno, faz a planilha no Excel de corzinha. Segunda-feira você começa, é igual regime, é igual qualquer vício. Tem uma abordagem de vício fantástica que eu não fiz, está no curso,
do porquê a pessoa tem vício. E ninguém pergunta, vocês viram lá, né? A Heleninha da novela. E eu vejo lá a terapeuta da Heleninha, deixa eu tomar meu chá aqui, gente. Quem aí assiste a Heleninha de Vale Tudo? Que bebe, tem um problema de alcoolismo, né? É uma alcoolista, tal. É. Eu não vi na terapia dela a terapeuta dela perguntando das dores. Claro que o Alcoólicos Anônimos ajuda muito, mas é trazer as dores mais profundas de 3 tipos de trauma. Trauma de apego, trauma relacional, é aumentar a tua janela de tolerância, é trazer isso à mostra. E vou falar uma coisa para vocês, tá? No curso agora, a gente terminou na formação Eneatrauma, a gente terminou o primeiro módulo de trauma, que são 17 aulas, são quase 20 horas de aula. As pessoas já estão trazendo, todos que estão fazendo já estão, Yara, meu Deus, entendi todos os traumas que eu tenho, entendi por que eu faço, por que eu não faço. Então, assim, gente, não tem caminho curto, tá? Se você está hipoativado, não é um curso para fazer planilha e tabela que vai resolver a tua procrastinação. Segunda-feira eu começo. Não começa. Você quer fazer regime? Você quer parar de comer tanto? Enfim, quer ficar mais legal com o teu corpo? Olha para os teus traumas. Olha o porquê você está fazendo isso. Então, guarda essa ideia. Trauma, ele não é só memória. O trauma, ele não é só lembrança. Trauma é um registro vivo no corpo. Gente, olha a aula que eu estou dando para vocês aqui, hein? Presta atenção na importância da aula e da profundidade. Uma aula dessa aqui custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Por quê? Trauma é um registro vivo no corpo. É como se o corpo tivesse congelado naquela situação e mesmo anos depois, que você já cresceu, né? Mesmo depois, você continua reagindo como se o perigo ainda tivesse acontecendo. E aí, você vai lá para o espiritismo, olha, eu não consigo. Aí você sente culpa. Você fala assim, eu tenho preguiça. As pessoas me chamam de preguiçosa. Eu começo e não consigo terminar. Eu não consigo evoluir na minha vida. É por isso que entender o trauma é tão essencial. Porque enquanto você não entende o que aconteceu dentro de você, você pode passar a vida inteira tentando resolver só sintoma. Ansiedade, pânico, dor física, depressão. E você não chega na raiz, tá? Quando a gente fala de trauma, vou dar mais uma coisa aqui para vocês, importante. Vamos lá, né? A maioria das pessoas pensa em acidente, em guerra, em violência grave, mas tem estudo mais atual, gente. Ninguém está olhando para o teu trauma. Então tem Gabor Maté, tem Sofia Bauer, tem Bessel van der Kolk, tem um monte de gente legal, tá? Que fala que o trauma ele pode nascer também de situações aparentemente pequenas, mas que essas situações que para qualquer pessoa foram aparentemente pequenas, elas ultrapassaram a tua capacidade, a capacidade do teu corpo e da tua mente de lidar com isso. Então, veja, nunca disse para uma pessoa, vai lá depois olhar o post que eu fiz, o Reels que eu fiz das frases, que a gente nunca tem que falar para a pessoa. Se a pessoa fala assim, ai, a minha mãe me batia muito quando era pequena, não responde assim, ai, todo mundo teve uma infância difícil, né? Que falta de empatia, gente, que falta de compaixão que está nesse mundo, né? Então, eu vou falar, a gente tem, por exemplo, trauma de apego. Trauma de apego. Qual que é a definição? O trauma de apego, ele surge lá na infância, ele vem da infância. Quando você, como criança, você não encontrou segurança emocional no vínculo que você tinha com os teus cuidadores, pai, mãe, avó. Então, por exemplo, uma mãe que emocionalmente estava ausente, um pai que ia e voltava, cuidador que não respondia para o teu choro.
Você não tinha acolhimento, você não tinha colo, você não conseguiu se sentir segura. Qual que é a consequência do trauma de apego? A consequência é, adulto com trauma de apego, ele pode sentir medo constante de abandono. Ele vai se relacionar com alguém, ele fala, não posso confiar, porque eu posso ser abandonada. Porque lá atrás eu tinha um pai que ia e voltava. Eu tive um pai que ia e voltava. Então, quando eu me relacionava com alguém, eu sempre ficava esperando a pessoa ir embora. Eu tinha dificuldade em confiar nas pessoas. Tinha uma carência exagerada, né? Ou, ao contrário, eu evitava vínculo profundo. Não, 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 eu não quero vínculo. Qual que é a explicação disso? A criança aprendeu cedo que ela não pode contar com ninguém. E esse vazio, ele molda a forma como ela se relaciona para o resto da vida, enquanto não resolve. Eu também tenho trauma relacional. E o trauma relacional, ele acontece nos vínculos mais importantes da sua vida. O trauma relacional, ele pode nascer ou na infância, mas ele também pode acontecer na vida adulta, tá? Por exemplo, casamento abusivo, amizade tóxica, tem amizade que não te merece, hein? Traição, bullying na escola. Se você sofreu humilhações frequentes também, como é que fica isso? Que consequência a gente tem também disso? Do trauma de relacionamento? Medo de me relacionar, sensação de não merecer amor. Muitas vezes, né, a pessoa busca, ela quer repetir, né, essas experiências semelhantes ao que feriu, tá? Por quê? Porque é um território que eu já conheço. Faz sentido para vocês que estão me ouvindo aí? Tem coraçõezinhos aí. O meu programa na rádio Vibe Mundial, ele está terminando e eu vou convidar vocês, se vou continuar ainda um pouquinho aqui, tá? Para quem está aqui no Instagram, deem coraçõezinhos aí, se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. Deem coraçõezinhos. Faz sentido? Para quem está na Rádio Vibe Mundial, sábado que vem vai ter aula, gente. Sábado que vem tem aula sobre o enneagrama, os traumas, com exercícios sistêmicos para a gente se liberar, para acelerar o seu processo de 9 até as 18 online. A aula de sábado, dia 30, custa R$ 47. Se você está aí na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente, vem para a aula sábado que vem, que é um dia inteiro falando de enneagrama, de trauma e fazendo exercício sistêmico para liberar tudo isso para a tua vida e para frente. É o que eu posso fazer para você, para poder te ajudar. Obrigada, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Venham aqui no Instagram Conexão Enneagrama, comigo, Yara Cunha. Tem um montão de conteúdo bom para você aqui. Bom domingo, meu povo! Vou tomar meu chá aqui, gente. Nós vamos seguir mais um pouquinho aqui, tá? Nessa aula super completa. Bom, quando a gente fala, gente, sobre o trauma relacional, lembra que eu não estou falando só de coisas do passado, tá? Deem coraçõezinhos aí para eu saber que vocês estão me ouvindo, que vocês estão muito quietos. E eu sei que o tema é um tema importante, né? Vocês ficam aí prestando atenção. Mas o trauma relacional, a gente tem que entender que não é só na infância, hein? Você pode ter tido uma infância muito legal, cresceu e teve trauma, tá? E aí você vai ficar buscando repetir aquelas coisas, por quê? Porque é uma área que você conhece, né? Tá? Tá bom? E eu tenho o trauma de desenvolvimento, que é muito importante. Gente, trauma de desenvolvimento é mega importante. Por quê? É uma informação aqui que eu acho que muita gente não sabe. E aí, quando a pessoa vai para a terapia e pergunta, eu pergunto assim, você tem, como foi tua infância? Ah, foi tudo bem, foi tudo normal. Eu posso até às vezes perguntar nessa língua, tem algum trauma? Não, não tenho trauma não, Yara. Meu pai e minha mãe não foram perfeitos, né? Mas ok, mas eu sobrevivi, eu estou aqui. Ninguém sabe identificar que teve trauma.
E o trauma de desenvolvimento, olha só, ele não nasce de um evento único, gente. Ele nasce de uma sequência, presta atenção, ele nasce de uma sequência de coisas que aconteceram durante o teu crescimento. É como um fiozinho assim, ó, que vai sendo tecido diariamente e ele cria um padrão de medo e de insegurança. Um fio. Então, por exemplo, crescer numa casa que tem muita crítica constante, que tem violência doméstica, que tem agressão, ou que tem falta de apoio, viver num ambiente de briga, de instabilidade. Gente, eu tenho trauma agudo e eu tenho trauma crônico. Será que você viveu um trauma crônico? Vamos lá, pedir para, né, aqui para o meu gênio, para ele resolver tudo aqui para mim, num piscar de olhos. Veja aí se mudou. E lá, reza que passa, a hora que passa. Então, deixa eu te falar, não passa. Orar é muito bom, cuidar da espiritualidade é imprescindível, mas não resolve trauma. Porque você nem sabe os traumas que você tem. Primeira coisa é nomear, gente. Então, se eu estou falando aqui, né, sobre um trauma que é um trauma que aconteceu durante muito tempo, um trauma de desenvolvimento, chama isso, tá? Esse é o nome. Pode ser que você nem nunca tenha se dado conta que você viveu isso. Qual é o impacto disso? Impacta diretamente tua autoestima, capacidade de autorregulação emocional, sensação de valor próprio. Quem é adulto e tem esse tipo de trauma pode viver num alerta constante, pode carregar culpa, vergonha crônica e entrar nas relações, por exemplo. Exemplo simples, tá? A criança que cresceu acreditando que o mundo não é seguro. E isso moldou o corpo dela, moldou a cabeça, moldou os relacionamentos. E claro, né, gente? Também tem o trauma de choque, que é o que todo mundo conhece. Ah, não, esse aí eu não tive. E pode ser que você teve, mas que lá na tua infância a tua mente bloqueou. Também tem isso. Tua mente bloqueou, tá? Então, por exemplo, trauma de choque, acidente de carro, catástrofe, violência urbana, abuso, né? Diagnóstico médico grave e que foi dado para você sem o menor cuidado. Situações que você viveu, inclusive, eu tenho situações aqui para contar para vocês de trauma grave, e aí a gente vai falar do transtorno de estresse pós-traumático, né? De pessoas que foram se tratar com determinados terapeutas, ou foram, sei lá, fazer um workshop com um terapeuta que não trata trauma. Gente, terapeuta que não sabe tratar trauma, ele não vai fazer, ele tem uma grande possibilidade de fazer burrada, porque ele acha que ele está ali fazendo coisas com você e que ele está tratando trauma, e não está. E eu, várias vezes já chegou para mim, mais de uma vez, pelo menos 4 ou 5 vezes no ano passado, pessoas que foram em workshops de enneagrama e falaram de abuso. E aí o professor falou para elas: ah, mas veja, será que você não fez nada de errado? Isso retraumatiza a pessoa. E se tem uma coisa que a gente, como terapeuta, não pode fazer, é isso. Já não basta os traumas da vida, né? E aí você procura ajuda de alguém que não é terapeuta, presta atenção, não é terapeuta, não é psicanalista, não é psicólogo, não tem formação nenhuma. Professor de enneagrama não é terapeuta, combinado? Ainda mais terapeuta de trauma, tá? Qual que é a consequência? Sintomas de estresse pós-traumático, pesadelo, a pessoa revive o trauma, hipervigilância, crise de ansiedade, pânico, fobia. É como se a pessoa tivesse congelado no momento do choque. E o corpo, ele continua reagindo, ele faz o que a gente chama de trilho. Ele reage como se o perigo ainda tivesse ali acontecendo agora, tá? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o resumo, né? Vocês vão perceber que o trauma, ele não é só aquilo que a gente imagina
como uma grande tragédia. Ele também nasce de ausência, de relação difícil, de um crescimento num terreno, numa casa instável, ou de coisas intensas que o teu corpo não conseguiu processar, tá? E todos esses tipos de trauma, eles vão deixar marcas que são reais no corpo, nas emoções, nos pensamentos, nos relacionamentos. Então, veja, agora que você entendeu o que é trauma, a pergunta é: quais são as consequências disso na tua vida prática? Vamos lá. Vou resolver tudo com minha lâmpada mágica de Aladim. Ó, Aladim, vem aqui, resolva todos os meus problemas. Só que eu não quero fazer curso, não quero fazer workshop, não quero fazer terapia, não quero fazer nada. Você tem uma dessa? Eu tenho, posso falar? Não funciona. Só no filme, tá? Não funciona. Não vai, gente. Não tem condição. Por isso que o mundo tá da maneira que ele tá. Por isso que tem tanta guerra, tanta gente querendo posse, dinheiro, poder, fazendo de tudo para ter dinheiro, para ter poder. É esse o mundo que a gente está vivendo agora. Ou a gente se cura, ou a gente se cura. Trauma não fica no passado, ele fica vivo, em especial no teu corpo. Ele fica vivo nas tuas emoções, ele fica vivo nas tuas relações. Então, sem perceber, a gente vai carregando essas marcas da vida, marca do trauma, em várias áreas aí, tá? No corpo físico, por exemplo, o trauma aparece. Dor crônica. Gente, fibromialgia é trauma puro. É trauma puro. Gastrite, insônia, enxaqueca, problema de pele, doença autoimune, gente. A medicina, às vezes, quando você está, né? Tem pergunta aqui que eu já vou responder, tá? Que está chegando aqui. Ô, Léo, você quer exemplo do quê? Eu não perdi aqui. Me conta aí que eu já venho para as respostas. Faz pergunta aí, tá, gente? Pode fazer pergunta aí que eu vou responder. Bom, a medicina, quando você vai fazer e tem um diagnóstico, a medicina ela não encontra uma explicação clara. Por quê? Porque a raiz, ela não está só no corpo. A raiz, gente, do que você tem, ela está na memória traumática que está registrada no teu sistema nervoso. Não é só somatizar, não. É registro no nosso SNA, no nosso sistema nervoso autônomo. Nas emoções, o trauma se manifesta em ansiedade, crise de pânico, tristeza profunda, vazio, dificuldade de sentir. Tem gente que fala, eu não sinto nada. Parece que eu tô assim congelada, eu tô anestesiada. No comportamento, o trauma, ele gera muita reação automática. Algumas pessoas ficam hiperativas, sempre no modo ligado, ansiosas, impacientes. Outras pessoas vão para a hipoatividade. Hipo, sem energia, procrastina, como se não conseguisse sair do lugar, tá? Então, a gente precisa entender que, ó, alguém tem uma dessa aí? Tá? Trauma de desenvolvimento, Léo, é tudo aquilo que você viveu de maneira crônica. Imagina que você viveu um casamento, muitas mulheres vivem isso, né, num maior número do que os homens. Muitas mulheres vivem isso, de viver 10, 20 anos, ou, enfim, qualquer pessoa, numa relação de crítica constante, de violência, de humilhação. Isso é um trauma de desenvolvimento. Isso acabou, né, vivendo, sei lá, quando a gente tinha uma, 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 uma infância e que eu não era acolhida de maneira nenhuma, faltou apoio, ou tinha um ambiente de briga, um ambiente de muita briga. Isso é trauma de desenvolvimento, tá? Se desenvolveu em você de maneira crônica. Não foi um evento, foi uma situação que durou, que durou, que durou, que durou. Como tratar no caso de fibromialgia?
Primeiro tem que começar a olhar para essas dores, tá bom? Tem que começar a fazer atividades e tem que encontrar um lugar o suficientemente seguro para que qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma, e isso é sintoma de trauma, para que essa pessoa, para que o corpo desta pessoa comece a perceber, sem racionalizar, não é racionalizar, não. O corpo começa a relaxar e ele começa a perceber que naquele lugar, com aquela pessoa, ele pode relaxar porque ele não está mais em perigo. Ele pode se permitir sentir, falar, que ele não vai ser reprimido, ele não vai ser crucificado, ele não vai ser criticado, ele não vai ser humilhado. O corpo precisa começar a entender que ele não está mais em perigo, tá? E aí tem todo um processo. Léo, pânico também é sintoma de trauma? Sim, meu amigo, sim, 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 tá? É sintoma de trauma. Agora que você entendeu, então assim, ó, como é que funciona no corpo físico, né? O trauma vai aparecer de muitas maneiras e ele também aparece nas emoções, tá? Ansiedade, por quê? Vou explicar. A gente tem dois extremos aqui. O nosso sistema nervoso autônomo, ele pendula. Vou trazer a explicação aqui que não era para dar aqui, mas eu vou dar, tá? Nosso sistema nervoso autônomo, ele pendula. Por quê? Porque tem horas que você está muito agitada, você vai lá para o extremo, você está lá, faz, mas você volta e se autorregula. E a gente também tem um momento em que eu vou para a hipoativação. Eu falo, estou cansada, me jogo no sofá e fico uma tarde inteira vendo seriado. Mas eu volto, eu me autorregulo. O trauma, ele faz com que você entre num modo sobrevivência. A explicação é para o Léo aqui, tá? E para todo mundo, claro. Você entra num modo sobrevivência. E esse modo sobrevivência faz você ir para um lugar, para um extremo, ou para o outro, ou para os dois. E chega uma hora que esse modo sobrevivência, de eu ficar ali fazendo e não conseguindo parar, eu perdi a minha autenticidade. Eu travo num lugar. Esse modo sobrevivência, ele deixa a gente exausto. Você entra no modo exaustão. E aí você trava, e a grande questão é que a gente não consegue mais se autorregular. Esse é o ponto. E é aí que mora o problema. É aí que a gente vai para um lugar que eu não consigo mais sair dos extremos. Isso acontece no nosso sistema nervoso, gente. Não é que eu estou somatizando uma coisa do ponto de vista psicológico, não. É corporal. Deu para entender a diferença do que o trauma faz? Inclusive, a diferença na abordagem e a diferença no tratamento. Não é só para tratar do ponto de vista emocional, gente. Não é só na emoção que funciona, é no corpo, tá? Então, a gente vai ter várias reações que são reações automáticas. Se eu fico hiperativa, né? Sempre no modo ligado, eu tô lá ansiosa, impaciente, irritada, ou se eu fico no hipoativo, sem energia, procrastinando, com desesperança. E o corpo, ele ainda está preso na resposta de sobrevivência lá de trás. Luta, fuga e congelamento. Sábado nós vamos falar sobre luta, fuga e congelamento. E no relacionamento, o trauma pode trazer desconfiança, ciúme exagerado, dificuldade em se abrir, violência, agressividade, tendência de escolher parceiro que vai repetir, presta atenção, tendência de escolher parceiro que vai repetir tuas feridas lá mais antigas. Para resumir, tá? Trauma cria um looping invisível em você. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego. Ah, não deu certo em emprego nenhum. Né? Não adianta você mudar de emprego. Mudar de parceiro. Ah, essa mulher não serve, vou pegar outra. Ah, esse cara não serve, vou pegar outro.
Se você não olhar para a raiz, o corpo e a cabeça vão continuar reagindo como se aquela ameaça ainda estivesse acontecendo. Na aula de sábado, eu vou falar muito sobre adicção, que eu comecei falando aqui do caso da Heleninha, que ela vai lá para uma terapeuta que só fica falando para ela do dia a dia. Ainda bem que agora ela foi para os Alcoólicos Anônimos, que funciona, mas você precisa falar do trauma. Você precisa entender o que você está, né? Ao invés, eu vou dar só um spoiler aqui da aula de sábado, ao invés de perguntar, né, por que o vício, você tem que perguntar assim, qual é a dor? E na Heleninha eu não vejo ninguém fazendo isso, tá? Então, não adianta mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de marido, mudar de esposa. O corpo vai continuar reagindo. Eu preciso que vocês entendam que eu não estou falando aqui de somatização, hein? Sintoma de somatização não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui de trauma. A psicologia evoluiu. O trauma, ele está no teu sistema nervoso autônomo, tá? Então, eu preciso olhar para a raiz, eu preciso olhar para o corpo, para a minha cabeça, para as minhas emoções, que continuam reagindo como se eu tivesse lá no passado ainda naquela ameaça. E é exatamente por isso que tem muita gente que passa anos em tratamento, anos, e só fica aliviando sintoma sem tocar no que é o ponto de origem. Trauma é a origem do que você está sentindo hoje. Enquanto ele não está reconhecido, ele não está tratado, ele vai seguir organizando, ou melhor, desorganizando a sua vida por baixo do pano, tá, Cleusa? Passei por um golpe financeiro e uma semana depois comecei a sentir ansiedade, o corpo não respondia, muito aperto no peito, cabeça até que não ficou tão ruim, mas o corpo parece que não obedece. É isso aí, é trauma. Por quê? Eu não vou explicar isso hoje, gente, porque já faz um tempão, vai fazer uma hora que a gente está aqui, obrigada por vocês estarem comigo, mas o trauma tem um ciclo, né? Quando acontece um trauma, que a gente chama de conflito, ele vai ter uma subida de energia e depois um desfecho. Se você não conseguiu nem lutar e nem fugir no momento do trauma, você congela e você fica com aquela energia do trauma dentro de você. É um ciclo que não se fechou. Então, por exemplo, aqui, no caso da Cleusa, o corpo não obedecia à mente. O teu corpo congelou, o teu corpo paralisou. Ficou uma energia dentro de você que precisa sair. E não é sair revivendo o trauma, não é isso, tá? Não é. Tem técnicas para que o teu corpo possa novamente voltar a funcionar e a reagir normalmente. Você foi lá para o congelamento, Cleusa, e ele ficou lá. E aí, aquilo que eu falei, né? Vai fazer o cursinho lá, o cursinho como fala? De procrastinação, comprando planilha e caderno. Ou você vai tentar emagrecer falando, não, segunda-feira eu começo, e não funciona, tá? Agora que você já sabe o que é trauma, né? A pergunta é, Yara, o que eu faço? Por onde eu começo? Isso tudo eu vou falar sábado que vem. Nós vamos ficar de 9 até as 18 juntos, tá? E o que a gente vai entender? A gente vai aprender a dar os pequenos passos de uma maneira muito segura. Beleza. Tem que ter muita segurança, tá, gente? Parece simples, né? Mas muita gente passa a vida dizendo assim: ah, eu já superei, isso já passou. E, de verdade, o corpo ainda guarda memória. Gente, eu conheço pessoas que tentam fazer coisas, ou muita gente que estuda e não consegue sair do lugar. Você olha para a pessoa, eu já olhei para pessoas assim, que estudaram comigo, fizeram processo comigo, você percebe que a pessoa não tem força. Você olha, pode ser um homem, pode ser uma mulher, não tem força. A pessoa está congelada. O que ela quer? Até isso aqui, ó, né? Aladinha, lâmpada mágica, vou esfregar aqui e vai ter resultado para mim, e vai ter aqui, olha, vai ter, né? Oxi,
Resultados rápidos, milagrosos, não tem. Está com trauma. Muita gente que me pede, né, coisas assim, que me pede, oi, Yara, isso, aquilo, trauma. Então, não, gente, tem que olhar. A primeira coisa é você reconhecer que existe. Não tenha medo, ninguém vai morrer. Aliás, isso vai te ajudar muito. A partir do reconhecimento, vão ter, né? Antes de tocar na ferida, eu preciso ensinar o meu corpo a voltar para um estado de calma. E isso a gente faz com muitas técnicas que, de verdade, são simples. Tá? Quando o corpo sente uma segurança, eu estou falando de corpo, não estou falando, lembra, de racionalizar, eu não estou falando de sentir, só sentir. Tá? Preciso buscar vínculo de confiança de novo, pode ser na terapia, pode ser num grupo, pode ser numa relação saudável. Preciso fazer autorregulação diária. Preciso, como um quinto passo, olhar para a história, né, para a minha história, com novos recursos. Quando o corpo já está mais seguro, tem aí um passo a passo, tá? Oi, Léo, gratidão, ô amado, obrigada, viu, meu querido? Tá bom? Então, quando a gente. Eu quero encerrar aqui trazendo para vocês pausas conscientes que você precisa trazer, buscar vínculos legais que te acalmem também é legal, certo? Acho que eu trouxe bastante conteúdo aqui para vocês pensarem, já vai fazer 1 hora, né? Sábado que vem tem aula, dia 30, aula online. Eu vou falar sobre sistema nervoso autônomo, explicar direitinho. Vou falar sobre a gente precisa entender como é que você está funcionando neste momento, os faróizinhos, o farol vermelho, o farol amarelo, o farol verde, como é que eu entro num lugar, né, do vago ventral, que é um lugar que eu estou em flow na vida, como é que eu saio desses traumas, que é o farol vermelho, o farol amarelo. Dia 30, 9 horas da manhã, a gente tem aula, eu vou falar de enneagrama, como é que o trauma funciona nos tipos do enneagrama. O que cada tipo do enneagrama tem sobre medo, sobre raiva, sobre paralisação, como é que é luta, fuga e sobrevivência para os tipos do enneagrama. Nós vamos fazer exercícios sistêmicos. E a aula, até hoje, ela custa R$ 47. Eu disse R$ 47. É isso mesmo que vocês entenderam. Então, assim, ó, se você não está com grana agora para fazer formação, né, para fazer mentoria comigo, tem um montão de gente que está aqui, já está na mentoria e já está muito avançado para atender trauma, vem para a aula sábado que vem, que eu acho que é muito viável. Ah, Yara, mas não quero. Então, aí não tem mesmo, né? Aí não tem mesmo, né? Não tem mesmo como participar, não tem, tá? Então, marca aí, dia 30, 9 horas da manhã, nós vamos até às 18. Vou falar de vício, hein, gente? Eu preciso falar de vício, de adicção. Muita gente fala bobagem lá na internet. Começam a falar muita bobageira. Eu vou falar sobre os 9 tipos, presta atenção, os 9 tipos do enneagrama e o narcisismo. Decidi. Eu vou falar, tirar 1 hora para a gente falar. Muita gente me pediu, depois que eu gravei aí o story, o que foi? Chegou um monte de mensagem. Yara, fala dos 9 tipos do narcisismo. Vou falar. Por quê? Porque tem uma abordagem rasa que virou a internet falando de narcisismo como psicopatologia, tá? Não é, meu povo. Não é. Quando uma pessoa egoísta, ela está muito machucada, vocês sabiam? Ah, Yara, mas não vou dar conta de uma pessoa egoísta na minha vida. Ok, não tem problema. Agora, se você quer ser terapeuta, oi, Noeli, passa o link, eu vou passar no WhatsApp, vou mandar nos grupos. Se você quer ser terapeuta, gente, você não pode entrar num lugar, por exemplo, a pessoa que não sente, tá? Tem uma aula na formação que eu estou colocando, estou subindo hoje, específica sobre as pessoas que não sentem. Como é que eu atendo uma pessoa que não sente? É trauma. Trauma, gente. Tudo, resistência. Você precisa aprender a atender. Se você, né, em primeiro lugar, como terapeuta ou não, se você não olha para o teu trauma,
Não adianta só tratar sintoma, gente. Por isso que o mundo está desse jeito que a gente falou, tá? Então, Ademar, tô dentro, bora lá, Ademar, tá? Então, tomar remédio, fazer essa terapia de fachada que não adianta nada, orar. Puta, a gente adora astrologia, mas a astrologia não resolve trauma, tá combinado? Vamos só separar as coisas? Você quer consertar uma árvore inteirinha podando galho, tá? Só que o tronco da tua árvore está fraco, as raízes estão doentes. Enquanto a gente não regenera a origem, né? A mesma angústia, a mesma dor, a mesma compulsão, ela vai voltar, tá? Ainda dá tempo de entrar na formação? Dá, Ademar, me manda DM lá que eu falo contigo na DM, tá? Então, é uma infelicidade, gente, que pode ser invisível para você, mas ela é constante, tá? Então, dá para comprar a gravação da formação? Dá também. Fala lá comigo. Ó, último dado. Você sabe que 70% da população passou por eventos traumáticos. Isso está em Google, em ChatGPT, o Gabor Maté fala, os grandes professores falam, tá na Wikipedia. Não é raridade ter trauma, é norma, é senso comum. Só que a gente acha que trauma é aquele evento que eu falei no começo grave. Ah, não, isso aí eu não tive. Mas você teve trauma na tua infância que você nem sabe que você teve. E aí vai lá comprar o cursinho de procrastinação, vai lá tentar fazer regime a vida inteira, vai lá ser aquela pessoa dura, irritada, que fala assim: eu não preciso de ninguém. Quem fala eu não preciso de ninguém e que tem esse excesso de autonomia, trauma. Não é exagero, gente, é real. Você vai levar uma vida com infelicidade crônica, sem saber por quê, tá? E vamos lá, ó. Opa! Aladim, me ajude aqui com respostas mágicas e milagrosas. Eu acho que você merece cuidar da raiz. Se você não quer fazer por você, faz pelo teu filho. Faz pelos filhos, para não passar da infância até os 16 anos. Ó, presta atenção. Mais do que 2/3 das crianças e adolescentes tiveram pelo menos um evento, tá? E eu preciso ser muito clara com você. Se você está buscando solução rápida, fácil, indolor, um remedinho mágico para resolver os traumas, então esse caminho aqui não é para você. Autoconhecimento profundo não é Aladim, não é dizer, acho que eu estou com encosto. Pode ser, né? Em algum momento você teve um mal olhado, teve um encosto, precisa fazer teu banho, precisa fazer um benzimento. Mas o que trouxe a qualidade dos teus pensamentos, o além, e que trouxe o encosto, ou alguma coisa assim, chame como você quiser, para dentro de você, a origem lá foi o trauma. Porque se você está bem, isso não vem. Vocês acreditam nisso ou não? Se a gente está bem, nosso campo está legal, nosso campo está bom, está, né, minimamente saudável, isso não vem. Tá? Autoconhecimento profundo, tratamento real de trauma não funciona assim, meu povo lindo. Não tem atalho, não tem truque. Se você insiste em acreditar nessas promessas, o que vai acontecer é você perder tempo, gastar dinheiro, energia. Outro dia eu vi um curso, tá aqui, ó, está no Instagram. Curso de traumas de 2 dias. E você tem um certificado de especialista em traumas com curso de 2 dias. A minha formação de trauma tem 80 aulas. Tem gente aqui que acho que está na formação que está por aí. Tá, Ademar? Muito importante. Pílula mágica, trabalho rápido e paliativo. Não resolve, né, Ademar? Não resolve. Tá? Eu não vendo ilusão. Eu ensino você a olhar para a tua raiz, a sentir o que foi bloqueado, a se transformar de verdade. Tá? É exigente? É. É sutil? É. É profundo? É. É gentil? É. Mas é o único caminho que realmente funciona. Se você está disposto a esse processo, eu te acompanho. Mas se você procura essa pílula mágica aí, que o Ademar falou, a verdade é, autoconhecimento profundo só acontece para quem quer atravessar
a jornada inteira. Não para quem foge dela, é para quem atravessa. E você não precisa fazer isso sozinha, sozinho. Não, você tem ajuda, tá? Espero vocês dia 30, sábado, na aula. E para quem quiser o link da inscrição, que até hoje está R$ 47, é o que eu posso fazer para poder te ajudar. O mundo está uma lástima. Tem os alecrins dourados que falam que o mundo está melhorando. Onde? Que as pessoas querem cada vez mais dinheiro, poder, guerra, sem respeito à vida humana, criança morrendo, hospitais sendo bombardeados. Isso tudo é trauma que gera trauma, que gera trauma, que gera trauma. E mais, um trauma demora na tua ancestralidade, a gente demora 7 gerações para curar um trauma. A gente não fica 100 anos sem uma guerra. Então, assim, bora trabalhar, meu povo? Bora ter uma vida com mais flow, né? Uma vida com atitude, uma vida com autenticidade, uma vida que te dê mais flow. A gente veio aqui para curar. E uma última coisa, no outro dia, eu sempre gosto de falar isso que me tocou, uma coisa que me tocou sobre o medo da morte. Tem muita gente que fala assim, eu vi uma autora muito legal falando sobre luto, ela falou assim, as pessoas não têm medo da morte, as pessoas têm medo de morrer e de não ter realizado ainda tudo aquilo que elas vieram realizar. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer sem ter dado tempo de realizar e de fazer? Eu acho que eu tenho a segunda opção. Eu percebi que eu tenho um medo de morrer sem ter feito tudo que eu me propus. Toda a minha missão aqui, de trabalhar com dor profunda, cura profunda. Então, espero vocês dia 30. Um bom domingo. A Paula está na formação, gratidão por ser ponto de luz na escuridão, é o que a gente pode fazer. É missão, Paula também tem uma missão aí de tratar dor. Paula, acho que essa missão está mais em você do que você imagina. Mas, é assim, ó, quem passou por muita dor, vai para esse caminho de olhar e acolher a dor alheia como terapeuta, seja lá como for. E é isso, chega, senão eu vou falar mais aqui. Beijos, 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 beijos. Até mais. Quem quiser o link da aula, me manda DM. Para você aqui do YouTube, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Bom domingo.